Bom dia, paz do Senhor. Eu sou a missionária Ivailza Marques e esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Nós estamos lendo e meditando a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses, e a nossa leitura e meditação nesse dia é primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 ao versículo 12. Então, eu te convido a ficar aqui até o final e nós vamos juntos no final orar uns pelos outros. Tá bom assim? Mas na certeza de que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração, nós vamos meditar um pouco nessa palavra, nessa carta abençoada. Diz assim, versículo 7 de capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Olha que coisa interessante isso aqui. Ontem nós terminamos o versículo 6 desse capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, que dizia assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Aí ele continua assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Interessante que Paulo ele se preocupa muito nessa parte de santificação. Por quê? Porque sem a santificação nós não veremos ao Senhor. E ele aqui, né, esses versículos que nós estamos meditando hoje, do capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, versículo 7 ao versículo 12, Paulo orienta os irmãos, ele anima os irmãos nessa carta, e ele diz assim, ó: portanto, quem despreza isto, quem despreza o quê? A santidade, a santificação. Quem despreza, não despreza o homem. Não. Às vezes a pessoa diz assim: eu não vou fazer isso e vou machucar fulano. Não, você tá desprezando é a Deus. É uma questão, a santificação não quer dizer a mim, nem quer dizer a você, ao nosso vizinho, ao nosso amigo, não. É nós diante de Deus. Então, Paulo, ele vem orientando os irmãos. Há mais coisas em um viver cristão do que simplesmente amar os outros. Tem muito mais coisa disso. Tem a nossa, além do amor que nós temos, amar uns aos outros, como nos ensina a palavra de Deus, Paulo diz assim, ó: portanto, quem despreza isto, quem despreza o quê? A santificação. Não despreza o homem, mas despreza a Deus, que nos deu também, olha só, além de despreza a Deus, que nos deu um presente maravilhoso. Mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E quando Jesus volta para Deus, é enviado o Espírito Santo Consolador para ficar conosco. Nós somos privilegiados de Deus. Olha só. Quanto, porém, à caridade fraternal, não há necessidade de que vos escreva. Sabe por quê? Porque eu sei como vocês agem. Eu sei como vocês ajudam uns aos outros. Aquilo ali deixava Paulo muito confortável, muito feliz. Isso é muito maravilhoso. Saber que existe... É tão bonito a gente ver a ação social dentro da igreja, mas muitas vezes nós precisamos fazer ação social nossa também.
né? Quantas vezes Deus fala ao nosso coração e diz assim, faz isso por alguém, aí você simplesmente vai lá e entrega e pronto, nem conversa, né? Ou então diz assim, não fale nada. Acontece essas coisas. Aí o versículo 9, ele vem dizendo, quanto porém a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos, não só por ele, por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vocês foram ensinados, estão instruídos por Deus. Vos ameis uns aos outros. O amor é maravilhoso, mas é o amor verdadeiro. Não é amor por interesse, não. Eu vou fazer isso por fulano, porque depois fulano vai fazer por mim. Não, 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 não. A palavra de Deus diz que se a sua mão direita fizer, que a esquerda não veja. É interessante isso, né? E aí ele continua no versículo 10. Ele continua assim, ó. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Olha que testemunho lindo. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis. Continue a progredir cada vez mais. Continue fazendo, amando e ajudando uns aos outros, cuidando uns dos outros, com sinceridade. Continue fazendo isso. E faz mais outra coisa. Procure ficar quietos. Olha isso. Procure ficar quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Isso ele está dizendo o quê? Pare de ficar olhando a vida dos outros. Olhar a vida dos outros gera fofoca. Então fica quieto. Cuide dos seus próprios negócios, já é suficiente. E trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Paulo deu o exemplo. Paulo não foi pesado a ninguém. Ele fabricava tendas. E para não ser pesado a ninguém na sua caminhada. Como já vos temos. Aí, mãe Vailza, então ninguém pode ajudar ninguém na obra missionária? Deve, não é que pode não, deve ajudar. Ajude, mas também cada um deve fazer por onde ter o seu sustento. Se Deus te mandou para a obra missionária e disse, vou te sustentar, ele vai te sustentar. Se Deus falou com você e disse, não quero você trabalhando em trabalho secular, que eu vou te sustentar, tenha certeza que o seu sustento vai chegar, contanto que você continue sendo fiel a Deus. E aí, esse versículo 12 diz assim, para quê? Porque ele vem no versículo 11, com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Isso se chama bom testemunho. Porque às vezes pessoas, é quase como mendigar, e alguém diz assim, mas não diz que serve a Deus, mas não diz que Deus faz tudo, por que está precisando? Então toma cuidado com isso, toma cuidado. Testemunho, o bom testemunho é maravilhoso. O bom testemunho traz as pessoas para Deus, porque olha para você, o seu bom testemunho diz, você via aquele Deus. Aquele Deus, ele supre, aquele Deus, ele abençoa, aquele Deus, ele transformou a vida daquela pessoa. Isso é maravilhoso. E Paulo, ele se preocupa. Então, olha só, há mais coisas em um viver cristão do que simplesmente amar os outros. Devemos ser responsáveis em todas as áreas da vida. É isso que Paulo está dizendo. Seja responsável. Alguns dos cristãos tessalonicenses haviam adotado uma vida ociosa, dependente de doação dos outros. Isso é perigoso. Por isso que Paulo está aconselhando. Alguns gregos tratavam o trabalho manual com desprezo. Por esta razão, Paulo admoestou os tessalonicenses a trabalharem arduamente e a viverem tranquilamente. Você não pode ser eficiente ao compartilhar sua fé com outros se estes não lhe respeitarem. Olha o testemunho. Então, que nós possamos continuar firmes na presença de Deus como bom cristão, dando testemunho daquilo que Deus é na nossa vida. Então agora eu te convido, ora junto comigo agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez,
lendo e meditando essa linda carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica e que chega para nós. Senhor, que nós possamos aprender a cada dia mais com a Tua palavra e que possamos ter a presença do Teu Espírito Santo constante na nossa vida. Dá-nos um dia na Tua presença, nos abençoa, guarda-nos de todo mal, nos livra, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor, continua conosco. Amém. Deus continue te abençoando. Não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe. E faça parte desse canal também. Deus continue abençoando a sua vida. Amém.